Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que
Boa tarde a todos e todas que estão participando conosco. Meu nome é Adelson Sobral, eu faço parte da Comissão de Animação Bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife. Esse é mais um seminário da campanha da Fraternidade que nós vamos realizar através da Comissão de Animação Bíblica. Nos últimos 2 anos, nós iniciamos esse projeto fazendo com que as pessoas da nossa arquidiocese pudessem estudar o tema da campanha da Fraternidade com antecedência. Então, sempre no último sábado de janeiro, nós já realizamos 2 seminários, políticas públicas, e no ano passado, sobre o cuidado com a pessoa, e este ano, agora, de modo virtual, em razão da pandemia, nós estamos realizando novamente o nosso seminário. E é um prazer contar com a presença do Padre Patrick, coordenador das campanhas da CNBB. Padre Patrick, boa tarde, seja bem-vindo à Arquidiocese de Olinda e Recife. Boa tarde, Adelson, e a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Antes de tudo, dizer da alegria de participar com vocês desse momento de formação. Parabéns por essa iniciativa. Mesmo em tempos de pandemia, a gente não ficou parado, né, Adelson? Estamos correndo atrás aí de tantas atividades. E também agradeço a você com seu entusiasmo de sempre, a sua dedicação também em favorecer esse espaço tão precioso para todos nós no dia de hoje. Patrick, nós temos uma mensagem da irmã Isabel Patuso para todos daqui da Arquidiocese de Olinda e Recife, todos que estão assistindo. É uma mensagem curta, nós vamos passá-la e logo em seguida o senhor entra com a sua apresentação. Pode ser? Combinado, à disposição. Um abraço. Caríssimos irmãos e irmãs da Arquidiocese de Olinda e Recife, saudações a todos. É com alegria que a Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB recebe a programação do seminário em preparação à campanha da Fraternidade para 2021, organizada para o dia 30 de janeiro. Este seminário, que tem como tema Fraternidade e Diálogo, somos todos irmãos, está sendo organizado pela Comissão Pastoral Arquidiocesana para a Animação Bíblica da Vida e da Pastoral. Que bela iniciativa! Estamos felizes e acompanhamos vocês com nossas orações. A campanha da Fraternidade para 2021 quer ser um convite a todos nós, a todos os cristãos, discípulos de Jesus, a trabalhar pela superação de todas as formas de violência, intolerâncias, discriminações, promovendo o diálogo fraterno. Então é com grande alegria que a Comissão Nacional para a Animação Bíblico-Catequética acompanha esta realização e rezamos pelo bom êxito do seminário. Que Deus abençoe a todos e frutifique esta iniciativa. Abraço a todos. Agradecemos mais uma vez a irmã Isabel Patuso, né, pela animação bíblica na CNBB e pela mensagem que nos enviou, né? Padre Patrick, antes de começar, esse é o novo tema, não é isso? Fala um pouco dessa questão. Exatamente. Esse ano o tema é o diálogo, fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Então, nós vamos tratar um pouquinho desse tema nessa tarde, que é uma verdadeira jornada de fraternidade, né, com tantas atividades. A gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do tema, um pouco dessa caminhada da campanha de fraternidade no Horizonte Ecumênico. Podemos começar então, Adelson? Pode sim. Pode ficar à vontade. Eu vou tentar projetar aqui, ou melhor, você projeta então, Adelson, os slides? Pronto, eu vou sair aqui para que a gente possa já organizar. O senhor vai ficar aí na tela. Isso. Então, a Adelson vai projetar para a gente alguns slides, eles também já estão à disposição de todos, já passei para o Adelson, se for, dá para utilizar também para alguma formação, pode ficar muito à vontade. Muito bem. Então, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Esse é o tema, então, da 57ª edição da Campanha da Fraternidade e a 5ª edição ecumênica. Podemos avançar um pouquinho, então, Adelson?
E isso, mais um passo. Fraternidade e diálogo por uma cultura de amor, foi essa proposta que nós recebemos, então, para poder partilhar um pouquinho agora, no início dessa tarde. Mais um slide, por favor. Então, acho que uma primeira, antes de entrar propriamente dito no tema, vale a pena, então, recordarmos um pouquinho da campanha da fraternidade em si. É uma experiência evangelizadora, assim, muito bem sucedida, uma iniciativa da Igreja no Brasil, que acontece inicialmente no Rio Grande do Norte, lá na Arquidiocese de Natal, está dentro daquele famoso movimento de Natal, e a campanha da fraternidade nada mais é senão isso. É o amor organizado a serviço da vida plena para todos. Ela nos ajuda a iniciar bons processos de solidariedade que nascem de um coração convertido. Um coração que é convertido pela palavra de Deus jamais será indiferente aos seus irmãos e irmãs. Por isso, desde 1970, todos os papas enviam uma mensagem especificamente para a comunidade brasileira, a fim de que nós possamos assumir a campanha da fraternidade como um dos modos de viver a espiritualidade do tempo quaresmal, ligado, sobretudo, ao aspecto do cuidado para com o próximo, do exercício da caridade fraterna. Então, a campanha é isso. É o amor que se organiza, o amor tal como Cristo nos ensinou, a serviço da vida e da vida em plenitude para todos. Podemos avançar, Deus, mais um pouquinho? Mas, Patrick, então a gente poderia dizer que muitas vezes a igreja recebe críticas como se ela não pudesse falar das questões sociais. E eu acho que é importante a gente também pontuar isso, né? Que é papel também da igreja refletir essas questões. Justamente, nós precisamos romper com o ciclo da indiferença, né, e da omissão. Agora, aquilo que a gente partilhava, né, um coração que é convertido mesmo pela palavra de Deus, jamais será indiferente aos irmãos e irmãs. Então, a igreja, ela precisa se envolver, porque essa realidade a qual nós estamos inseridos, clama a presença dos filhos e filhas de Deus. Somos chamados a ser aí sal da terra e luz do mundo. Então, se agride o ser humano, agride também diretamente a igreja. Basta lembrarmos a Deus aquilo que diz lá o decreto conciliar, né? A Gaudium et Spes, né? As dores e as alegrias do homem de hoje são também da igreja. Então, nós devemos nos envolver. Por isso que esse ano, aí o nosso cartaz à direita, Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, é uma continuidade da campanha do ano passado, que nós trabalhamos a perspectiva do cuidado. Ver, compadecer e cuidar se tornar um verdadeiro programa de vida nas nossas comunidades, para que a gente assumisse, de fato, a campanha da fraternidade nesse horizonte de transformação da realidade presente. Então, uma forma de cuidar é também dialogar com o outro. Então, esse é o caminho que nós vamos fazer. Podemos avançar? Aí a grande questão, e talvez aqui uma primeira observação muito interessante. Nós vamos viver a campanha da fraternidade desse ano de forma ecumênica. Então, a quinta campanha ecumênica. Quem é responsável pela campanha desse ano é o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, as igrejas que compõem o CONIC, elas que assumem, então, a frente da campanha da fraternidade, pensando o tema e o lema, ela que nos apresenta o texto base, para que nós possamos focar, então, as nossas ações. Agora, o tema da campanha desse ano não é o ecumenismo, por mais que nós vamos viver de forma ecumênica. O tema é o diálogo, e aí é a grande intuição da campanha. É preciso redescobrir o diálogo como um estilo de vida e o nosso melhor testemunho, enquanto igrejas cristãs, nesse mundo marcado por polarizações, radicalizações, é a nossa capacidade de dialogar, mesmo com as diferenças, buscar aquilo que nos une, ao invés daquilo que nos separa. Mas aí talvez alguém se pergunte, qual que é a diferença, então, entre uma conversa para o diálogo, entre uma discussão e um debate para o diálogo propriamente dito? O diálogo traz um sentido que perpassa, ou seja, o diálogo ele tem como objetivo compreender o outro naquilo que ele dá sentido e significado nas realidades que estão ali ao seu redor. Então, o grande objetivo do diálogo é esse, que nós possamos buscar, então, a perceber como é que o outro percebe e vê as questões que estão ao seu redor. Então, uma forma de cuidar é dialogar. E aí, um aspecto interessante é a nossa capacidade, então, de exercitar a escuta, a convivência fraterna, para que o diálogo se torne realidade. E aí vem, então, uma intuição que eu penso que é muito importante da campanha da fraternidade para nós esse ano. Adelson, o diálogo é um estilo de vida.
E qual é o passo a passo desse estilo de vida? Aí já nós veremos, à luz da palavra de Deus e do Evangelho, como é que nós podemos avançar, então, na redescoberta do diálogo como estilo de vida que nos ajuda a superar os conflitos e aí sim concretizar uma cultura do encontro, da paz e da fraternidade. É preciso dialogar sempre e educar para o diálogo é o nosso compromisso enquanto campanha da fraternidade. Mas iniciando em nós as mudanças que nós queremos no mundo. Podemos avançar um pouquinho, Adeus? Como é que o texto base, então, ele foi pensado e articulado por essa equipe do CONIC? Então, o grande tema é o diálogo. Nós temos o nosso tradicional método, ver, julgar, agir e celebrar. No primeiro momento, no que se refere ao ver, nós iremos abordar algumas impressões que nós temos sobre os acontecimentos recentes. Já teremos outra pessoa que vai nos ajudar a refletir sobre esse momento, entrando em alguns detalhes da realidade. Quais as consequências da ausência do diálogo no contexto social? Quais os conflitos que acabam sendo mais evidenciados? As consequências da ausência do diálogo no contexto social. Podemos dar mais um passo, Adelson? O segundo momento que nós vamos tratar aqui agora, de forma bem rápida e bem específica, é o momento do julgar, que corresponde ao iluminar também. Então, nós contemplamos essa realidade e lançamos sobre ela a luz da palavra de Deus, a fim de que sejamos cada vez mais comprometidos com a transformação da realidade. 2 textos são importantes para nós esse ano. A narrativa dos discípulos de Emaús e a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso. Depois, no agir, o texto base apresenta diversas boas práticas do CONIC. Eu tenho certeza que daqui a pouco, na nossa roda de conversa, muita coisa boa vai sair aí com tanta gente boa que teremos conosco. E o quarto momento do método esse ano é o celebrar. Podemos avançar um pouquinho, Adelson? No celebrar, para nós, enquanto católicos, nesse contexto ecumênico, é uma oportunidade singular de celebrarmos e lermos também, mais uma vez, a Fratelli Tutti do Papa Francisco. Essa encíclica do Papa, sobretudo no capítulo 6º e 8º, o capítulo 6º fala especificamente do diálogo, e o capítulo 8º, o Papa Francisco nos mostra a beleza e a importância das religiões na construção de um novo tempo, de uma nova cultura, de uma nova sociedade. Então, esse é um pouco, pode avançar um pouquinho, Adelson? É um pouco, então, o caminho metodológico que nós utilizamos. O método de ver, julgar, agir e celebrar. Só que há um diferencial no texto base. Quem já teve em mãos o texto base pôde perceber, então, algumas novidades. Cada um desses momentos do método é apresentado como paradas. O que a equipe do CONIC nos apresenta de proposta? Lembrando daqueles 11 quilômetros que os discípulos fizeram de Jerusalém a Emaús, com certeza foi preciso fazer algumas paradas. Então, nós queremos parar para ver a realidade. Isso supõe o quê? Aproximar, exercitar a nossa qualidade da presença, nos envolvermos nesses ambientes, a fim de ser aí sal da terra e luz do mundo. Então, é preciso nos aproximar da realidade, caminharmos juntos, mas também redescobrir o valor da escuta. Para melhor dialogar, é preciso escutar. O segundo momento, a segunda parada, corresponde ao julgar. Nós vamos ver a importância, então, da palavra de Deus para nos impulsionar ainda mais na transformação destes cenários. O agir, ele nos faz um convite a acolher o outro, não temer o diferente. Não há ninguém diante do qual nós devemos nos afastar, mas, ao contrário, é preciso acolher o outro, discernir, de fato, quais as boas práticas que já existem devem ser potencializadas, mas também buscar de forma criativa meios para que nós possamos assumir o diálogo como um estilo de vida, nos ajudando a superar todas as indiferenças da construção de um mundo novo, para aí sim sairmos em missão para viver a comunhão enquanto igrejas que professam a fé em Jesus Cristo. O nosso melhor testemunho, insisto nesse aspecto, o nosso melhor testemunho é a capacidade de viver em comunhão e de dialogar nesse mundo com tantas intolerâncias, tantas polarizações, onde já não se escuta mais, a não ser, em alguns casos, a própria voz, a sua própria necessidade. Então, aquilo que o Papa Francisco já dizia lá em Lampedusa, no início do seu pontificado, nós, infelizmente, vivemos aí a globalização da indiferença. Podemos avançar um pouco mais? Por isso, então, a campanha da fraternidade deste ano
nos convida a refletir, aprofundar e a promover o diálogo como caminho para a paz. Sem o diálogo sincero, autêntico e verdadeiro, sem predisposições dialogais, nós não iremos alcançar, então, a paz tão desejada, tão cantada e tão sonhada por todos nós. É preciso, então, dialogar, e a ponte que sustenta esse caminho dialogal é a comunicação não violenta e o amor enquanto compromisso daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Podemos avançar um pouquinho mais? E aí, então, eu faço uma observação aqui agora, para nos ajudar, então, a assumir o diálogo nesse horizonte. O Papa Francisco, ele fez uma série de catequeses, do dia 5 de agosto até o dia 3 de setembro do ano passado, onde ele nos apresenta algumas pistas de ação e algumas reflexões também, para que nós possamos, então, contribuir para ajudar a sanar esse mundo marcado por situações de polarização, violência, desigualdades sociais e também muita violência. Como é que nós vamos curar o mundo, então, assumindo uma postura dialogal? Podemos avançar? Acolhendo o diálogo como estilo de vida, a grande pergunta que o Papa procura responder nas catequeses é justamente essa. Como que nós podemos, então, ajudar a curar o mundo de hoje, nesse horizonte dialogal? Primeiro aspecto, é preciso, então, redescobrir o valor da dignidade humana à luz da fé. Quem é o ser humano aos olhos de Deus? Como é que nós vemos a pessoa humana? O outro é o meu irmão, a quem eu devo agir, tal como o bom samaritano, que socorre aquele homem que está deixado como que morto à beira do caminho. Então, nós não sabemos nada daquele personagem, mas é um ser humano. E isso já basta. Não importa a cor da sua pele, a sua religião, é um ser humano. E é a ele que nós devemos servir e cuidar. Depois, na segunda catequese, avançando um pouquinho, o Papa fala da opção preferencial pelos pobres relacionada à virtude da caridade. Uma opção preferencial que não pode ser simplesmente afetiva, mas tem que ser efetiva, a partir da nossa sensibilidade, mas também da nossa atuação, para buscarmos, então, melhorias e ajudar, então, os nossos irmãos e irmãs a viverem com mais dignidade. Uma opção preferencial pelos pobres, sem o amor, sem a caridade, sem a fé, não é um autêntico serviço do Evangelho. Então, nós precisamos, na força do Evangelho, atuar, então, na transformação da sociedade. Depois, na terceira catequese, o Papa Francisco fala do destino universal dos bens relacionado à virtude da esperança. Aqui é aquela famosa fala do Papa sobre a vacina, por exemplo, que deve ser considerada um bem universal e não servir simplesmente aos interesses do mercado, mas servir à vida humana, sobretudo agora, que ela está mais do que nunca, a ameaça da humana é mais evidente do que nunca. Continuando, ele fala, então, da importância de vivermos, então, a solidariedade no horizonte do cuidado e do diálogo, relacionada também à virtude da fé. E redescobrir o amor também pelo bem comum. Daí a importância da doutrina social da igreja, como a Adelson bem nos lembrava, né? Diante das críticas, né? A igreja não tem que se envolver nessas questões. É preciso, então, relembrar aquela que é a doutrina social da igreja, que nos ajuda e nos apresenta elementos para que a gente não se conforme com a realidade, mas que nós possamos, assumindo o nosso batismo, a graça do santo batismo, contribuir da nossa parcela de contribuição nesse contexto. Terminando, ele ainda fala do cuidado da casa comum e a virtude da esperança, porque ele associa a degradação do ser humano à degradação ambiental. Então, na medida que o ser humano vai perdendo em humanidade, em capacidade relacional, em amorosidade, em capacidade de diálogo com o seu semelhante, a natureza também sofre, a casa comum sofre essas consequências. E concluindo, ele fala da importância de respeitarmos bem as instâncias, desde a pequena comunidade, os grupos de reflexão, os círculos bíblicos, até a vida da comunidade paroquial, diocesana e assim por diante, para que aí nós sejamos também fermento na massa. E a conclusão que o Papa nos apresenta é essa: nós não podemos ficar indiferentes. É preciso, então, preparar o futuro com Jesus que salva e também cura, mas a salvação e a cura que o Senhor nos apresenta vem também da qualidade da nossa presença e da radicalidade com a qual nós assumimos o nosso batismo para construir, então, um mundo de fraternidade, tal como é a proposta da campanha esse ano. E aí sim, avançando, Adelson, o tempo é um pouco curtinho, eu vou fazer alguns destaques nessa segunda parada, então, que corresponde ao momento do julgar.
E o texto base traz como seguinte subtítulo: Carta para as pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. Podemos avançar? Somos chamados, então, a recordar a mão maravilhosa e cuidadora de Deus na história das pessoas e das comunidades. Deus dialoga conosco. Deus dialoga com a humanidade. Somos imagem e semelhança de um Deus que, na sua essência mais profunda, é relação, a comunhão entre as pessoas da Santíssima Trindade, também nos estimula na nossa comunhão. Naquele diálogo entre as pessoas da Santíssima Trindade, nós somos chamados também a abrir-se ainda mais ao diálogo enquanto compromisso de quem ama, para que, de fato, o amor e a verdade possam se encontrar e a justiça e a paz se abraçarem a partir da nossa opção de vida, pelo nosso modo de viver o Evangelho. Porque quem promove a paz é filho de Deus, é uma bem-aventurança a promoção da paz. Seguindo um pouco mais, olhando os evangelhos, nós percebemos como que Jesus sempre fazia a opção pelo diálogo, pela fraternidade, pela proximidade, e ele propõe esse caminho também aos seus discípulos. A necessidade do diálogo, a necessidade do perdão, da compaixão e do convívio fraterno, na certeza de que a paz que brota da fé supera as inimizades e promove a unidade. Nós somos da família de Deus, somos irmãos e irmãs, somos da família de Deus, né? Vós sois todos irmãos, já diz Jesus no Evangelho de Mateus. E aí sim, então agora, avançando um pouco mais, Adelson, vou fazer um pequeno destaque nos dois textos bíblicos que nos são propostos para esse ano. Primeiro, olhando a narrativa dos discípulos de Emaús, lá em Lucas 24. Atenção agora. Esse evangelho nos apresenta como que um passo a passo para o diálogo. Como que nós devemos, então, assumir o diálogo enquanto estilo de vida? O que é preciso fazer, então? Quais os passos? Olhando o evangelho, Lucas 24, os discípulos de Emaús, nós percebemos aí alguns elementos muito interessantes. Primeiro, aqueles dois discípulos, mesmo tendo participado dos fatos da vida pública, da paixão e morte de Jesus, sozinhos, eles não conseguem compreender a realidade como um todo. Eles precisam colocar-se a caminho, permitir que um aparente desconhecido se aproxime para, em comunidade, em diálogo, compreender a realidade. E aí vem o passo a passo. Como fazer para dialogar? Jesus nos ensina. Se aqueles discípulos estavam duvidosos e, de certa forma, decepcionados, frustrados, a dúvida e a decepção não podem ser empecilhos para a nossa proximidade, como não foi para Jesus. Então, Jesus toma a iniciativa. Para dialogar, é preciso ter iniciativa, tomar a iniciativa. Então, Jesus tem a iniciativa, se aproxima daqueles dois. Só que Jesus também tem paciência, ele já não chega direto revelando que ele é o ressuscitado, mas ele respeita o processo daqueles dois discípulos. E como ele respeita esse processo? Caminhando com eles, entrando na conversa, falando da sua própria identidade, se servindo das Escrituras, abrindo o coração, a mente, aquecendo o coração, de modo que naquela primeira etapa do caminho, o convívio foi crescendo, o aspecto existencial foi sendo tocado, a tal ponto de que aqueles discípulos fazem um convite para Jesus, e é isso que o diálogo deve proporcionar também entre nós. Qual foi o convite? Nos lembra aqui, Padre Patrick, interrompendo um pouco, tem uma imagem muito bonita, uma figura pintada de Jesus que está do lado de fora com a mão na porta. E aí as pessoas dizem, mas não tem o trinco da porta. E aí se diz, né, ora, Jesus não entra. Jesus espera que você abra, né? Então eu acho que foi também um pouco nessa caminhada, né, de Emaús, né? Jesus deixando que eles reconheçam o próprio Cristo. Exatamente. E agora, o que é que faz a gente abrir o coração de dentro para fora, né? Com essa imagem belíssima que você nos trouxe, Adelson, né? O que faz abrir o coração é esse convívio. Se não há esse convívio, essa capacidade de escuta, essa paciência, esse apreciar a presença e a companhia do outro, lembrando que até nesse momento, Jesus estava como um desconhecido. Eles ainda não o reconheceram. Aí há o convite para a permanência, né? Fica conosco, Senhor. Jesus aceita o convite, adentra a casa dos dois discípulos e em casa acontece um gesto dialogal, confirmando para todos nós que o diálogo não se dá simplesmente por palavras,
mas o diálogo acontece também com os gestos. No partir o pão, eles reconhecem Jesus, que se revela de forma plena. Jesus desaparece. Em uma ocasião em que o Frei Carlos Mestres estava falando desse texto na leitura popular da Bíblia, junto às comunidades, teve um senhor que disse assim, olha, para onde Jesus foi? Aí, na hora, uma outra senhora respondeu, Jesus foi para dentro deles. E é isso mesmo. Jesus, então, pula para dentro daquele coração, porque a porta abriu, e na presença do Senhor, o que aqueles discípulos fazem? Eles voltam de imediato, aqueles 11 quilômetros, para dialogar com a comunidade, e desde então a comunidade cristã exerce esse grande diálogo com o mundo. Por isso que o Papa Paulo VI já dizia que não há evangelização sem diálogo. O diálogo é importantíssimo. A evangelização ela acontece em diálogo, no diálogo e por meio também do diálogo sincero, aberto, fraterno. Então é preciso cultivar essa capacidade de acolhida do outro para que o diálogo se torne realidade, porque se o coração não arde, os pés não partem em missão, as mãos não se abrem para a solidariedade e não há aquele brilho no olhar de esperança e de abertura para o outro. E aí vem essas conclusões. Então, Jesus se coloca na realidade dos discípulos e escuta com empatia. Ele traz para a consciência os fatos, sentimentos e necessidades. Jesus amplia o olhar dos discípulos. O diálogo tem essa capacidade de nos ajudar a ampliar o olhar sem preconceitos. Responde ao pedido dos dois. O diálogo que faz o coração arder e desperta o desejo de convivência. Por isso que, para dialogar, eu preciso ter consciência também da minha identidade, mas uma identidade que não exclua o outro. Eu não tenho que concordar com tudo, mas o outro, antes de tudo, é meu irmão, minha irmã, imagem e semelhança de Deus. Podemos avançar um pouco mais? Muito bom, Patrick. Quando você falou dessa parte do ardor no coração, me lembrei de uma formação que nós tivemos com o diácono Sandro Roberto, que faz parte aqui da Arquidiocese, em que ele falava dessa caminhada, né? Os discípulos saíram até Emaús, pesarosos, tristes, e levaram quase que o dia inteiro para chegar até a Emaús. Quando desperta para o Cristo que eles reencontram, eles retornam a tempo de encontrar os outros discípulos ainda jantando. Então, veja, um dia inteiro para chegar até lá em Emaús, mas quando recebe o ardor do Cristo, volta apressadamente e, em poucos minutos, chega onde os discípulos estavam para contar a boa nova. E esse caminho é maravilhoso. Por isso que nós temos aí nesse texto bíblico uma infinitude de possibilidades de reflexão que vão nos ajudar ainda mais a redescobrir e valorizar o diálogo também, né? E essa expressão, se não me falha a memória, a primeira vez que ela foi usada, né? Se o coração não arde, os pés não partem, foi aí em Recife, no Congresso Missionário Nacional. Eu estive presente aí na ocasião. A irmã Maria Inês, que é presidente da CRB, nos presenteou com essa expressão belíssima. E é isso que o diálogo deve provocar em nós, né? Esse coração que arde e aprecia a presença do outro. Por isso que o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, no número 274, assim afirma: redescobrir Cristo no caminho, buscar a Deus com o coração sincero, desde que não o ofusquemos com nossos interesses ideológicos ou instrumentais, ajuda a reconhecer-nos como companheiros de estrada e verdadeiramente irmãos. Aqui vale a pena também visitarmos aquele documento de João Paulo II, São João Paulo II, Novo Milênio Neunte, no número 43, onde o Papa fala da espiritualidade de comunhão, nesse contexto ecumênico, para que a gente aprecie, de fato, a presença do outro, o considere como amigo, como irmão. Podemos avançar um pouco mais? E aí vem o segundo texto, então, que é a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso. Ficou com eles, abriram os olhos e o reconheceram. Corresponde a esse momento aí da narrativa dos discípulos de Emaús. Dentre tantos desafios que a comunidade de Éfeso enfrentava, haviam dois especificamente, e o texto base aborda isso de uma forma muito, muito objetiva. Fora da comunidade, havia a paz romana, que era aquela paz armada, a custo de violência, repressão. E no interno da comunidade, certo conflito que começou a surgir entre os cristãos que vinham do judaísmo e os cristãos que vinham do mundo gentílico. E nesse contexto, Paulo afirma que o evangelho traz consigo um novo estilo de vida.
Quando Deus habita em nosso meio, os nossos hábitos mudam também. E já não pertencemos simplesmente a famílias humanas, a essa ou aquela nação, mas nós pertencemos, de fato, à família dos filhos e filhas de Deus. E essa família, nós a formamos, trazendo aí, então, um novo estilo de vida. E, nesse sentido, se o Evangelho nos ajuda a encontrar e a viver esse novo estilo de vida, nós precisamos, então, valorizar a diversidade, mas, mais do que isso, né? É possível alcançar a unidade na diversidade de carismas que estão aí no início das primeiras comunidades. Podemos avançar um pouco mais? Aí vem a inspiração bíblica do lema esse ano. De fato, ele é a nossa paz, de dois povos fez um só, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava. Que muro é esse que Paulo fala especificamente? Então, há um muro que separa as pessoas, que impede o diálogo. Nós precisamos, então, ao invés de construirmos muros com preconceitos e resistências, é preciso, então, sermos construtores de ponte. Então, essa é uma outra imagem interessante para a gente trabalhar. Destruindo os muros, construindo pontes. Podemos avançar, Deus? De que muro o apóstolo Paulo dizia? Havia, então, o famoso muro divisor do pátio dos gentios no templo de Jerusalém, também chamado de templo de Herodes. Os gentios, então, eram fisicamente proibidos de acessar os pátios internos do templo por uma barreira de aproximadamente 1,40 m de altura. Quem nos dá essas informações é aquele famoso escritor antigo, Flávio Joséfo. E ele informa que ao longo dessa barreira, desse muro divisor, haviam 13 placas de pedra com inscrições em grego e em latim colocadas ao longo da barreira, advertindo os gentios para que não entrassem. Podemos avançar um pouco mais? Aí, nas palavras do próprio Flávio Joséfo, havia uma divisão feita de pedra, sua construção era muito elegante, sobre ela ficavam pilares em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei de pureza, em grego e em outras letras romanas, dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Então, havia, então, essa separação. Então, separavam uns dos outros, e havia uma outra separação também, que a gente vai ver já já, podemos avançar. E aí nós temos um trechinho, então, um pedacinho da lápide daquilo que realmente estava escrito. Podemos avançar? Nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na baluastra em torno do santuário do pátio. Quem for pego será responsável por sua própria morte. Então, era o muro da divisão, o muro da separação e também o muro da morte. Quem rompesse esse muro, quem adentrasse esse espaço, seria responsável pela sua decorrente morte. Podemos avançar? No capítulo 21 do livro dos Atos dos Apóstolos, há um acontecimento muito interessante. Lá, o autor sagrado narra que Paulo foi preso em Jerusalém, no templo, por levar um estrangeiro para esse pátio interno que era proibido aos gentios. O nome desse grego, desse gentio, é Trófimo. Então, isso gerou uma confusão muito grande. Paulo foi preso nessa ocasião. Agora, por que é que Paulo rompe essa observância, né? Porque ele transgride essa lei da separação. Porque Paulo tinha a convicção que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo haviam rompido todos os muros divisores, efetuando uma unidade entre todos, sejam judeus e gentios. Não há nada que nos separe uns dos outros, já que o amor de Cristo nos reúne, já que nele nós somos irmãos. Só que além desse muro, dentro da parte interna do templo, havia uma outra divisão, o famoso véu que servia de separação entre o lugar santo e o santo dos santos, que era onde acreditava-se que era a habitação de Deus. Só que, com a morte de Cristo, naquela sexta-feira santa, às 15h, o véu do santuário também se rompe. Então, já não há nada mais que nos separa de termos acesso a Deus, ao sagrado. E aí a grande conclusão, no próximo slide, Adelson, que a gente tira, então, desse caminho, antes da conclusão, né? Eu vou mostrar, então, um pouquinho. Essa é a maquete lá do Templo de Jerusalém, no templo do apóstolo Paulo. Podemos avançar um pouquinho mais. Em destaque agora, nós temos aquele pátio que era reservado aos gentios. Podemos avançar um pouco mais.
E aí, então, na parte de baixo, aí a gente vê o famoso muro da separação, né? Era impedidos de atravessarem. Podemos avançar um pouco mais? E a conclusão é essa. Qual é o caminho, então, para a fraternidade? É essa certeza. Cristo é a nossa paz, nele nós somos reconciliados, nele nós somos chamados a sermos homens e mulheres construtores de pontes dialogais. E o muro que ameaçava a vida é rompido, então, pela vida, pelo mistério pascal de Cristo. E essa é a convicção que nós temos. Nada nos separa do amor de Deus. Portanto, nada pode também nos separar uns dos outros. Por isso, o Evangelho é a força de Deus que derruba os muros de preconceitos, os muros que separam as pessoas, os muros de divisão. Só que eu tenho dito, Adelson, que não basta a gente derrubar os muros, a gente precisa abrir mão dos entulhos, porque tem gente que até derruba os muros, mas pega esse entulho para agredir essa ou aquela tradição de fé, essa ou aquela comunidade religiosa, e até mesmo o nosso irmão e a nossa irmã. É preciso abrir mão dos entulhos, na certeza de que as religiões possuem um papel importantíssimo na construção de um novo mundo, onde a fraternidade, a paz, a justiça e o amor sejam realidades cotidianas. Avançando um pouco mais um slidezinho. Essa, então, é a nossa certeza, que em Cristo nós somos todos irmãos. Mais um passo, Adeus. E aí eu termino essa breve apresentação, que é mais a título de estímulo para ir ao texto base, mais chave de leitura, um trechinho de um poema da Paula Santisteban. O caminho não escolhe os pés, mas os pés escolhem o caminho. Os pés esperam o desejo se entrega ao tempo, o tempo não espera, o tempo brinca sem pressa. Queira Deus, então, que a nossa vida e a nossa disposição em dialogar estejam aí na pauta do dia. E que os nossos pés escolham o caminho do diálogo, escolham o caminho da fraternidade. Não tenha medo da fraternidade. Ela é filha da conversão. Por isso, diante daqueles que às vezes dizem, né, mas por que a campanha da fraternidade ela acontece na quaresma? É o período forte, o período quaresmal, mas não se esgota nele. A campanha da fraternidade é para ser vivida a vida inteira. Então, a campanha, o próprio nome já diz, é tempo forte de chamar a nossa atenção. E um coração, insisto novamente nisso, um coração que é convertido pela palavra de Deus, ele rompe com a indiferença, ele jamais será indiferente às dores do seu irmão e da sua irmã. O diálogo deve ser assumido como um estilo de vida, que requer escuta, qualidade da presença, não ter medo do outro, apreciar a sua presença, redescobrir a alegria do encontro, a alegria da convivência. Mais um passo, Adeus, para terminar, agradeço de coração a oportunidade dessa partilha, foi uma alegria muito grande. Coloco aí à disposição de vocês o e-mail, né, lá da CNBB, para que a gente possa entrar em contato. Muito obrigado, viu, Adelson? Não sei se era um pouco isso que você havia pensado, tentei ser um pouco fiel ao tempo também, para não atrapalhar a programação. Mas, ó, vale a pena abraçarmos para valer essa campanha da fraternidade, que tem esse tema tão importante. Fraternidade e diálogo é compromisso de quem ama. Padre Patrick, eu aqui agradeço, né, em nome da Comissão Arquidiocesana de Animação Bíblica e da própria Arquidiocese de Olinda e Recife, a sua partilha. Né? Sabemos que o senhor agora já parte também para uma outra missão, mas eu queria ver se aproveitava um pouco desse tempinho para que a gente pudesse conversar um pouco. Né? Nessa questão, quando o senhor fala do diálogo, e principalmente de nós podermos chegar ao nosso irmão, eu fico imaginando também, esse é um dos questionamentos que muitas vezes as pessoas fazem nas pastorais, nas comunidades, como é que nós vamos dialogar com o outro, se às vezes na própria comunidade nós não estamos vivendo esse diálogo? Que lições a campanha da fraternidade pode trazer para a gente também nesse aspecto, de sermos igreja dentro da igreja, e como o próprio documento de Aparecida coloca, comunidades de comunidades, que a paroquialidade se apresente de forma mais nítida. Você me fez lembrar da querida irmã Thea Frigério, lá do Pará. Né? E ela, quando fala da perspectiva missionária, ela toma a perspectiva de missão a partir do profeta Isaías, que apresenta, então, aquela imagem belíssima do monte. Né? Então,
viver a missão também é ser uma luz no monte, como um farol. E talvez diante daqueles que resistem ao diálogo e não querem nem saber de uma conversa, talvez o grande convite para nós seja aquilo que acontece com os discípulos de Emaús, quando entram com Jesus dentro de casa e se colocam à mesa. Não acontece nenhuma palavra, é o gesto que comunica. Então, diante daqueles que têm resistência, que a nossa vida e o nosso testemunho possa comunicar. Que a nossa perseverança e insistência nas coisas de Deus, na obra missionária e evangelizadora, possa ajudar nesse novo despertar. E aqui eu lembro de um pregador de retiro. Eu faço parte de um grupo de padres, chamado Padres do Prado, e numa dessas reflexões, o pregador para a gente dizia o seguinte: olha, atribui a São João Maria Vianney essa expressão, que é a seguinte: se no caminho do evangelho você não encontra com o diabo de frente, é porque você está na mesma direção dele. Então, as resistências vão acontecer. Críticas, então, meu Deus. Agora, não olhar para as críticas, simplesmente, né? No sentido de ficar pessimista, mas que nós possamos olhar aquilo que apresentam a nós, seja uma crítica, mas também procurar estabelecer diálogos, né? Mostrando, de fato, aquilo que a igreja nos ensina. Daí a importância de estarmos bem sintonizados com a doutrina social da igreja, e se há quem tenha até resistência ao Papa Francisco, que a gente possa visitar, por exemplo, né, aqueles belíssimos textos de João Paulo II, naqueles encontros interreligiosos em Assis. Foram vários encontros também, várias reflexões que nós temos ali também. Então, acho que vale a pena revisitarmos esses textos, né, para que a gente possa não desistir, ao contrário, né, que a gente possa perseverar no caminho do Evangelho, no caminho da vida. E eu termino, Adelson, essa partilha agora, se você me permite, lembrando um trechinho da primeira leitura da missa de ontem, né? Assim dizia Paulo aos Hebreus, né? A carta atribuída a Paulo, né? De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. Coragem, vale a pena. E eu escrevi um pequeno texto e insisto nisso de novo, né? A fraternidade é a filha mais velha da conversão. Então, se tem alguém, eu sempre faço esse desafio, ó, tem quem é contra a campanha da fraternidade? Então, viva para valer assim, a espiritualidade quaresmal mesmo, que o ano que vem vai ser o primeiro a puxar a campanha da fraternidade. Porque a fraternidade é a filha mais velha da conversão, de um coração que se converte. Mas que bom, Padre Patrick. Nós agradecemos uma vez mais a sua participação. Eu sei que o senhor já tem um outro compromisso logo depois. Não sei se o Padre Fábio está ativo para que a gente possa colocá-lo aqui no ar. Mas uma outra pergunta que eu queria fazer reporta um pouco essa questão do evangelho que nós refletimos hoje, né? Meditamos hoje. Quando Jesus parte para outra margem, é preciso que nós tenhamos confiança em Jesus, né? E saber que o nosso comodismo, aquele ambiente onde nós estamos muito bem, não é o ambiente que Jesus quer. Jesus quer que nós possamos avançar para águas mais profundas e lá, onde a gente não conhece tudo que está por vir, nós às vezes tememos, né? Nós às vezes temos medo. Então, como vencer esses medos, principalmente dessa aproximação com o outro? Eu penso que o primeiro caminho é a confiança mesmo no chamado que Deus nos faz. Nessa experiência que eu estou vivendo com a campanha da fraternidade, tenho conhecido muitas pessoas de sul a norte do nosso país. Gente que de longa data deu a vida e dá a vida pela campanha da fraternidade e aquilo que ela traz para nós. Então, a campanha, ela inicia bons processos de solidariedade e vida plena. Basta a gente lembrar quantas pastorais sociais nasceram de campanhas da fraternidade. Quanto bem que nasceu daí. Agora, para a gente continuar avançando e perseverando nesse caminho, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Não está no caminho errado quem tem o coração no lugar certo. Se nosso coração está em Deus, se a gente cultiva o dom da fé em comunidade, na escuta e na meditação da palavra de Deus, feita também de forma popular e em conjunto, não tem erro. Assim, a graça de Deus nos acompanha, Deus nos favorece com a sua graça e a força da comunidade reunida nos ajuda a ser presença no mundo, né? Não esquecer daquilo que está lá em Mateus 18, né? A comunidade reunida é sinal sacramental também da presença de Cristo no mundo. Então, é preciso nos unirmos cada vez mais. A nossa comunhão, a nossa capacidade de dialogar entre nós
o nosso melhor testemunho. Então, diante da resistência, perseverança. Diante das críticas, misericórdia. Em tudo, testemunho. Em tudo, testemunho. Que bom. Padre Fábio, alguma ponderação? Não, somente agradecer ao Padre Patrick por participar e contribuir por essa belíssima apresentação, com a fundamentação tão boa na palavra de Deus, na doutrina da Igreja, e assim a gente continuar essa tarde que estamos tendo, né, de formação, que o nosso querido irmão Adelson, com a Comissão Bíblica Catequética, vai nos conduzindo. Muito obrigado, Padre. Obrigado, Padre. Força aí na missão. Adelson, muito obrigado. E agora eu deixo Recife, estou indo para Três Lagoas, né, com o pessoal lá. Até já. Um abraço, Padre Patrick. Muito bem.